Deixa só que inicie. Pronto. Então, boa tarde a todos. Mais uma vez, segunda-feira, 16 horas, damos início ao nosso ciclo, a nossa atividade de colóquio, não, de nosso programa de pós-graduação. E hoje, com prazer muito imenso para mim, apresentar o professor Eduardo Padrão. Professor Eduardo Padrão, alguém que contribuiu em toda a parte de formação de pesquisa minha, ¿no? En los últimos años, desde que llegué ao Brasil. Por eso tenho o prazer honorável de apresentá-lo e de convidá-lo aqui a nosso colóquio. Professor Eduardo, ele é cubano, bom, ele é graduado em Física pela Universidade Oriente, em Cuba, e ele tem doutorado em Física pela Universidade Federal de Pernambuco. Professor Eduardo é professor do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco. Professor dos mais solicitados por diferentes estudantes pela metodologia de trabalho dele, pela versatilidade dentro das áreas onde ele se desenvolve, não? Seja na área de materiais, na área da física, com materiais magnéticos, síntese de materiais diferentes nanoestruturas. Por isso, é um professor bem procurado por estudantes de pós-graduação, tanto da física como da área de materiais. Professor já foi coordenador do programa de pós-graduação de Ciência de Materiais da UFPE, chefe de departamento do Departamento de Física da UFPE também, tem coordenado diferentes projetos internacionais de pesquisa e hoje, atualmente, tem um grande número de orientações, tanto de estudantes de doutorado como de mestrado, e assim como estudantes de pós-doutorado. Então, eu acho que é importante o convite do professor Eduardo, porque ele vai trazer uma área, não, que de uma forma ou de outra a gente sempre mexe com esse tipo de propriedade em materiais, então vai ser uma visão bem importante de alguém com experiência para nosso programa, para os estudantes que estão começando agora, inclusive os que já levam um tempo, escutar falar sobre propriedades magnéticas em materiais. Então, professor Eduardo, mais uma vez, eu particularmente agradeço o convite, o aceite desse convite, e agora deixo com você a palavra para começar sua palestra. Bem, eu que agradeço imensamente pelo convite que recebi e fiquei bem honrado, não? Porque a gente sempre tenta expor os trabalhos que a gente realiza como que chama? No nosso laboratório, nas nossas dia a dia, né? E, na verdade, porque esses trabalhos são majormente as coisas que a gente faz, além da parte acadêmica de ensino e extensão, administração, mas a gente, pelo fato de a gente sempre botar muita energia com esta parte de pesquisa, a gente sempre tem que dar bastante valor e não somente por isso, senão porque desse trabalho surge muitas pessoas que vêm desde nível de graduação, passam pelo mestrado, doutorado e depois até nível de pós-doutorado. Então, o que eu vou tentar fazer aqui hoje é conversar um pouco com vocês sobre algumas coisas que a gente fez nos últimos tempos. Eu vou tentar falar o mais superficial possível para que não fique uma coisa muito tediosa, mas porque o objetivo, na verdade, é que vocês tenham uma ideia geral de algumas das coisas que a gente tem feito nesses últimos tempos, né? Então, primeiro, a gente faz parte do grupo de magnetismo e materiais magnéticos do Departamento de Física, e a gente tem colegas de grande nome nesse grupo, e eu fico muito
orgulhoso de trabalhar nesse grupo, né? A gente tem os professores Antônio Azevedo, Sérgio Rezende, Fernando Machado, Alexandre Ricardo, então são pessoas que fazem parte desse grupo, né? E, bem, depois da nossa chegada ao departamento, em 2010, a gente começou a construir uma história dentro desse grupo, né? E aí a gente foi criando um grupo de magnetismo em escala nanométrica, mas pelo fato da gente trabalhar, às vezes, em escala um pouco abaixo disso, em se preocupar com fenômenos que vêm um pouco abaixo dessas escalas, então a gente decidiu chamar o nosso grupo de mesomagnetismo, né? Mas, enfim, essas são só terminologias, não? Mas o mais importante de tudo isso é que fica a mensagem de que a gente, o foco dos nossos trabalhos é de notação experimental, ou seja, a gente tem formação experimental, mas eventualmente a gente sempre vai, por um problema de necessidade ou de outras motivações, a gente sempre vai atrás de algumas teorias, não? Então, um dos focos que a gente tem trabalhado bastante e ainda trabalha é o magnetismo de nanofios, arranjos de nanofios, né? Isso é um trabalho que a gente começou lá no doutorado, né, em 2004, e o que mais a gente explora nesse tipo de sistema é o formato dos nanofios e as interações entre eles, não? Mas, além disso, no nosso trabalho, a gente tentou colocar outros ingredientes, e esses ingredientes são a formação cristalina dos fios e outras contribuições, né? Os nanofios que a gente trabalhou são nanofios metálicos, e são nanofios feitos dentro de membranas de óxido de alumínio, da alumina. A gente preparou essas membranas com eletroquímica, não? E depositando esses nanofios, os primeiros estudos magnéticos desses materiais levam a uma curva de esterese que tem um efeito devido à forma, que é o seguinte: quando você aplica o campo perpendicular, azul aqui, a seta azul, perpendicular ao fio, a curva de esterese ela fica mais estreita. E quando você aplica paralelo ao fio, a curva normalmente fica mais larga, né? Isso é um efeito bem conhecido devido ao formato. Esse efeito pode ser descrito em termos bem arcaicos e pode ser descrito também com a eletrodinâmica resolvendo as equações de Maxwell e tal. E é basicamente o mesmo efeito que acontece quando você tem um dielétrico dentro de um capacitor de placas plano paralela, não? Quando você tem um dielétrico que você aplica um campo em uma direção determinada, surgem polos na superfície, que são aquelas cargas ligadas, não? Cargas de polarização que surgem na superfície do dielétrico, e surge um campo reverso, não? E que faz com que o campo resultante dentro seja menor. No caso do magnetismo, acontece a mesma coisa, porque a unidade fundamental do magnetismo são os dipolos. Quando você olhar para o material é um mundo de dipolos, um mar de dipolos que podem ou não interagir. E quando você aplica um campo, que a magnetização se encontra num sentido, acontece em uma visão bem arcaica, como eu já falei, você tem polos na superfície, polos, matematicamente falando, que dão origem a um campo
contrário da magnetização, e esse campo é conhecido como campo desmagnetizante. Ocorre que quanto mais próximo estão essas duas superfícies, normalmente maior é esse campo desmagnetizante. Então, quando você aplica um campo para magnetizar o material, esse campo desmagnetizante ele é muito forte, no caso em que você, por exemplo, aplique perpendicular aqui a esse fiozinho, né, e que as paredes estão muito próximas uma da outra. E esse é o efeito de forma que eu falo, né? Então, de maneira geral, então, esse campo autodesmagnetizante ou desmagnetizante, o campo de forma, ele vem com uma dependência angular em relação ao eixo do fio e pode ser escrito com uma energia magnética que não é mais que o campo desmagnetizante, a magnetização e o seno quadrado do ângulo entre a magnetização e o eixo do fio, né? Então, baseado nisso, você descreve o comportamento de um único fio, né? Agora, o que ocorre quando você tem milhares de fios, como na imagem anterior, né? Quando você tem milhares de fios agrupados, aí agora você tem que se preocupar não somente com o efeito de um único fio, agora você tem que pensar nos fios que estão ao redor. As distâncias entre esses fios são na faixa de 20 nanômetros, coisas assim. E para esse tipo de, para essas escalas, você tem uma interação dipolar que pode ser muito forte. Então, ela passa a ter um efeito bem significativo. Então, o que acontece? A gente encontrou na literatura, na época, o trabalho desses pesquisadores, e que, de uma maneira simples, eles fazem uma proposta para determinar as interações dipolares entre fios que fazem parte de um arranjo. Simplesmente, se você olhar para um arranjo desde muito longe, quando os fios estão muito coladinhos, você está olhando para ele como se ele fosse um filme, só que é um filme que não ocupa todo o espaço volumétrico do que deveria ser ocupado. E aí é por isso que aparece um fator P de empilhamento aqui, né? E esse fator P de empilhamento, ele está acompanhado de uma energia desmagnetizante aqui. Eu não vou entrar em detalhe aqui como que faz, mas basicamente a base é aquele fundamento que eu estava falando antes. Isso aqui seria a energia autodesmagnetizante para um filme, não? Porque os extremos dele supostamente não se enxergam, você só tem campo autodesmagnetizante perpendicular ao filme. E a outra parte que resta, veja que aqui você tem P como fator de empilhamento, né? Empacotamento dos fios, e do outro lado você tem 1 menos P, não? E é o que resta para um fio individual. Então, isso aqui seria a energia autodesmagnetizante para um único fio. Então, você vê isso aqui parece mais uma coisa mais probabilística, não? Tipo, o que está para o efeito do conjunto fica, o que não está para o efeito do conjunto fica para o efeito de um único elemento individual, que seria os fios aqui. Quando você soma tudo isso aqui, colocando essas componentes MX, Y e Z em coordenadas esféricas, você chega a uma expressão como essa aqui. Só que esse campo HA, ele tem esse formato aqui. E ocorre o seguinte, o P, que é o fator de empacotamento, de empilhamento dos fios, esse P tem um valor crítico a partir do qual esse campo passa para o zero, que seria P igual a 1/3, e quando P é um pouco maior, essa parte aqui passa a ser negativa. Então, o efeito que eu estava falando anteriormente dessa curva aqui, você teria um efeito contrário para um caso de um arranjo de nanofios. Quando você tivesse um P que chegasse a um valor acima de 1/3, de acordo com aquela representação lá teórica, você teria
uma inversão aqui, e a curva vermelha agora passaria a ser a curva correspondente à curva de magnetização para campo perpendicular aos fios. Então, esses efeitos de forma, a gente estudou bem muito, e a gente percebeu fazendo os nossos fios o seguinte, que todas essas teorias que ele estava falando aí, elas são feitas quando você tem fios que são, veja, essas energias aqui, isso que está aqui, esse valor 2π, 2π, 4π, isso aqui são valores que eles saem do modelo em que você considera o fio como se fosse um elipsoide alongado, um elipsoide de revolução alongado, você usa esse modelo para representar o fio. Mas quando a gente faz microscopias dos fios, a gente percebe que esses fios, veja, isso aqui é o que seria um fio, na verdade, é um pedacinho só. Ele é mais longo, não? Então, ele está constituído por cristalzinhos, não? E aí, pronto, aí a gente inventou o nosso problema, basicamente. Aí disse, não, peraí, então, a gente, olhando para os trabalhos da literatura, a gente percebia que diversos trabalhos falando de fios com o mesmo diâmetro, no mesmo material, sempre davam coisas um pouco diferentes. E aí a gente foi pensar um pouco além e disse, então, talvez seja a microestrutura que está fazendo isso. E a gente foi se preocupar um pouquinho com a microestrutura, né? E aí ele diz, bem, tá bom, então como que a gente faz? Primeiro, a gente abandona o modelo do fio perfeito, bonitinho, e começa a olhar para o fio como se fosse uma coisa formada por uma cadeia de elipsoides. Aí a gente, como todo modelo, tenta inserir algumas aproximações, não? Então, a primeira é tentar dizer que os momentos desses elipsoides que conformam o fio são paralelos entre si sempre, e tendo em conta essa consideração, você pode calcular a interação dipolar magnética entre eles, através dessa expressão, né? Além disso, tem o problema de calcular a interação de um fio com o outro. Aí, para isso, a gente voltou para a representação anterior do contínuo, e aí simplesmente faz uma soma dupla entre cada elemento de um fio e do outro, e aí sai esta energia aqui, que quando você resolve, bem, ela fica um pouquinho feiosa, não, mas fica uma expressão que é isso aqui, e aí tem os parâmetros AN, BN, que isso aí é só, eu coloquei para facilitar a minha vida, porque veja que esse AN e esse BN dependem desses ângulos aqui, que são basicamente a posição e a distância entre os fios, né? Então, isso aí foi feito pensando numa coisa depois. Mas importante é que a dependência do seno quadrado ainda surge naturalmente, né? Então, já isso aí foi bom, mas, por outro lado, a gente viu que tem uma dependência entre o comprimento e a distância entre os fios. O comprimento de um fio e a distância entre os fios. Então, tem mais coisas aqui dentro, mais complicada do que aquele 1 menos 3P, não? E veja que quando isso, na verdade, são dois fios, não? Se você for calcular agora, você tem que se preocupar com o arranjo inteiro. E aí você faz uma construção de uma rede bidimensional, coloca vetores, faz toda uma soma, e aí a interação fica uma coisa monstruosinha aqui. Mas o mais importante, esse sigma aqui é esse somatório duplo, na verdade, uma função. E no frigir das coisas, esse P termina sendo aquele P que a gente tinha falado tanto, e a gente termina com uma energia dipolar, que seria essa daqui, a energia de interação entre os fios, e o campo magnético, o fio e tudo, e aqui seria o campo, a energia Zeeman, a energia de interação com os momentos. Então, esse HA, na verdade, ele seria esse formato que está aqui. Tem um alfa que agora depende de um monte de coisa estrutural, que no modelo anterior, alfa era igual a 1, não sei se vocês lembram, e tem um beta que multiplica P aqui, esse beta tem a ver com a interação dipolar entre os fios. Pronto, então, baseado nisso, a gente
vai trabalhando e publica os nossos trabalhos e por aí vai, não? Então, mas a gente continua, não? Porque, de fato, a gente considerou algumas coisas e esqueceu outras. Quando você tem partículas nanométricas, na superfície das partículas, você tem uma quebra de simetria. E é o seguinte, um átomo que está aqui dentro do cristal, quando olha para a sua vizinhança, ele enxerga sempre átomos. Um átomo que está na superfície, de um lado enxerga átomos, do outro lado enxerga nada. Mas, além disso, na superfície de um cristal nanométrico, você pode ter muitos átomos desordenados. Então, átomo desordenado e quebra de simetria dão origem a uma contribuição energética magnética que foi introduzida nos trabalhos de Louis Néel. Foram feitas algumas considerações e foram as que a gente utilizou aqui, né? Basicamente, se a contribuição àquela anterior que a gente está falando, que tem origem dipolar, ela leva a magnetização ao longo do fio, essa outra configuração leva a magnetização a ficar perpendicular ao fio. Então, a gente aproveitou essa proposta simples e fez o cálculo para um fio, pegou a geometria cilíndrica, fez os cálculos, não sei o que e tal, e chegou na expressão. Quando compara essa expressão com a nossa expressão do modelo anterior, a gente consegue chegar, de alguma maneira, a uma correlação entre essa constante Ks, que eu não falei anteriormente, mas é a constante de anisotropia de superfície, na verdade, é uma densidade de energia, densidade superficial de energia magnética, não? E esse Ks, a gente pode correlacionar com parâmetros microestruturais, né, dos nanofios e tal. Então, a gente chega na expressão e a gente validou essa expressão para algumas situações e tal, e conseguiu fazer alguns trabalhinhos com isso, não? Então, veja que até aqui o que a gente fez? A gente fabricou os fios, foi estudando, foi indo atrás de teoria, e tentando verificar e tentando ajustar com os nossos dados e tal. Então, assim, dessa maneira, a gente foi escrevendo, não? Só que, não sei se vocês se lembram, mas, ó, aqui atrás, quando a gente fala que a energia de interação entre dois elipsoides, a gente calcula supondo que os momentos de cada elipsoide, desse e desse, são paralelos, já é uma primeira aproximação que a gente faz para fazer essa proposta, e a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que essas coisas não são exatamente assim. Tá? Só que para você poder determinar a verdadeira contribuição entre a verdadeira orientação relativa entre os momentos, aí as ferramentas têm que ser um pouquinho mais sofisticadas, não? E aí é por isso que, por um problema de necessidade, né, chega um momento que a gente sentiu a falta de utilizar alguma outra coisa, né? E existe um tipo de abordagem dentro do magnetismo que se chama, normalmente conhecido como micromagnetismo. O que é isso aqui? Vamos lá. Suponha que você tem uma peça, um elipsoide, qualquer coisa, um objeto que tem dimensões micrométricas, por exemplo. Você sabe muito bem que a contribuição magnética desse objeto vem de coisas que estão na escala atômica, né? Então, se você quiser estudar o objeto na escala micrométrica, tudo bem, você pode fazer as suas contribuições de maneira geral, global e tal, mas se você quiser ir a cada ponto desse objeto, se você quiser ir na escala atômica, você vai ter um problema, né? No centímetro cúbico, você vai ter 10 a 23 átomos, e hoje ainda a gente não consegue fazer muita coisa com isso, se a gente tiver muitos átomos. E aí, o micromagnetismo, ele trabalha em uma escala um pouco acima, né?
Basicamente, o micromagnetismo trabalha em uma escala que não é escala muito macro, mas também não é uma escala atômica. Então, o que você faz? Você trabalha em uma escala intermediária, você define regiões que podem ser na faixa de poucos nanômetros. Dentro dessa região, você já tem uma quantidade razoável de átomos, e o que você considera é que cada região tem um momento magnético. Esse momento magnético tem um valor, um módulo que não muda, e só muda a orientação. E aí, todos os pontos dentro desse objeto vão contribuir dessa maneira. Aí, o que acontece? A interação de uma região com outra, através de diferentes tipos de energia de troca, bipolar, etc., são as coisas que são colocadas aqui. E no micromagnetismo, você pode fazer suas contas na mão. Você pode fazer todas as suas considerações utilizando desenvolvimentos analíticos, mas já tem sido trilhado bastante o uso da computação para pegar um volume determinado, e esse volume ser seccionado em regiões, segmentado em regiões, e agora, o que é para resolver? Bem, você resolve as equações do micromagnetismo. Eu vou chegar lá. Esses trabalhos ajudaram a gente a ir um pouco além com os nanofios, né? E a gente utilizou essa alternativa para fazer algumas coisas, não? Alguns trabalhos, não? E, bem, dentro das coisas que a gente pode fazer, a gente pode escrever nossos códigos, que vai incluir as equações de Maxwell e as equações do movimento da magnetização de cada um dos pontos dentro do volume. Saem sistemas de equações monstruosos, mas com um bom código você consegue resolver. A nossa abordagem foi utilizar códigos reconhecidos pela comunidade e bem testados, não? E com isso a gente foi atrás da nossa resposta, não? A gente não usou o nosso tempo para escrever código, a gente usou o tempo mais para falar com os códigos e tentar tirar deles a resposta que a gente procurava, não? Então, tem vários, não? Tem vários. Esses 3 aqui são de graça, não? Você pode utilizar. Ele trabalha com CPU, já tem uma versão GPU. Esse no Max também. Os dois trabalham com diferença finita. Já esse que está aqui, já trabalha com um elemento finito, né? Então, você resolve essas equações de Maxwell e de Landau-Lisch, você resolve usando segmentação, não? Em elemento finito ou em diferente finito. Isso você vai na escolha dependendo do problema que você está resolvendo, né? Então, basicamente, no caso dos nanofios, a gente fez arranjos de centenas de nanofios com dimensões semelhantes àquelas que a gente tinha visto, e com isso a gente foi mudando as distâncias e outras coisas mais, e foi tentando explorar aquilo que a gente já tinha visto analiticamente e tentar reproduzir, de alguma maneira, os nossos resultados experimentais com simulações numéricas, não? Depois disso, como que a gente já tinha visto que o método de obtenção dos nanofios faz com que o formato dos cristais possa mudar, e a orientação relativa, e por aí vai, a gente fez alguns trabalhinhos um pouquinho mais extensos, onde a gente propôs formatos diferentes, baseados na literatura, para fios de níquel, de cobalto, e diferentes formatos de cristais, como eu falei, e fez alguns trabalhos, né? E, bem, fez
a gente viu como a dependência da coercividade com o ângulo de aplicação do campo é muito sensível a esse tipo de parâmetro microestrutural, não? Então, a mensagem mais forte que a gente sempre tentou passar nesse tipo de trabalho foi que quando você vai supor alguma coisa, você tem que supor essa coisa muito bem. Então, por exemplo, a gente está acostumado muito a utilizar modelos e na hora de fazer, por exemplo, no caso do fio, dos nanofios que eu estou falando aqui, a gente supõe que, inicialmente, que esses nanofios eram como se fosse um elipsoide alongado, mas a gente vê que isso também tem seus problemas, né? Então, com esse trabalho aqui e outros, a gente tentou enriquecer um pouco mais, né? E mostrar que também há parâmetros estruturais que são dignos de se preocupar, né? Antes de você fazer qualquer tipo de conclusão. Bem, aproveitando essa nova área que a gente abriu dentro do grupo, bem, a gente tentou, então, ir atrás de outras coisas, não? Que a gente já estava pensando havia um tempo, e é o caso de esferas ocas, não? Por quê? Porque esferas ocas é um objeto bastante utilizado, não somente em pesquisa básica, não? Não tem aplicações biomédicas, em farmácia, para entrega de fármacos, entrega e liberação de fármacos, aliás. Então, a gente se motivou um pouco para estudar esse tipo de sistema, mas o que a gente fez? Bem, a gente tinha, dentro do grupo dos colegas que trabalham no laboratório, tinha uns com perfil experimental, outros com perfil mais de simulação, de computação. Então, esses de computação foram estudar na parte computacional. Os experimentais foram fazer essas casquinhas ferromagnéticas. Então, basicamente, você tem aqui uma geometria que tem uma casca ferromagnética, basicamente, tem um raio interno e um raio externo. Então, a gente trabalha esferas na faixa de poucas dezenas de nanômetros, né? 30, 40, 50, 60 nanômetros, e as relações, normalmente, aqui foram variadas bastante para os nossos estudos, né? Então, isso, como eu disse anteriormente, a gente pode utilizar uma coisa ou outra, não? Elementos finitos ou diferença finita, dependendo de como que a gente está fazendo as coisas, o que a gente quer. A equação que se resolve é a equação de Landau-Licht. Na verdade, esse campo efetivo ele tem a contribuição não somente do campo aplicado, senão você tem contribuições que tem a energia de troca, o campo externo, a energia de superfície, desmagnetizante, etc. Então, todas essas coisas são colocadas dentro do software, tem as condições de contorno que devem ser cumpridas, e tem um monte de coisas mais. Você tem que dar os parâmetros reais do material, tem que ter a magnetização de saturação, constante de troca, amortecimento, tem que ter um monte de coisa que você tem que respeitar, né? E aí você vai atrás da coisa, né? Bem, a gente encontrou várias respostas no caso desse tipo de geometria, em função do tamanho, da relação de aspecto e tal. E primeiro a gente comprovou algumas coisas que estavam na literatura e depois achou outras respostas para esse tipo de material, não, de configuração de momentos que não tinha sido visto, e com isso a gente conseguiu publicar alguns trabalhinhos e responder algumas coisas que a gente estava. No momento, essa parte está ainda sendo implementado do ponto de vista experimental, porque não é brincadeira fazer esse tipo de sistema, não? Mas a gente chega lá. Mas enquanto a gente chega lá, o Youssef, que foi quem trabalhou mais com isso aqui, ele fez estudos para uma cadeia de esferas ocas e obteve algumas respostas em função de parâmetros geométricos e do ângulo da aplicação. E também fez
para um arranjo empilhado com outros arranjos, né? Então, fez várias coisas, não? Que deram algumas respostas, foram importantes para a gente entender. E uma coisa que foi bem interessante é que todos esses sistemas óculos, a gente sempre percebe que tem um pico na coercividade em função do ângulo na faixa dos 60 a 70 graus. Isso, bem, mas isso é uma coisa que ficou para a gente, digo, porque a gente trabalhou não somente esfera óptica, trabalhou também com tubos e outras coisas mais, então a gente viu sempre esse tipo de efeito, não? Mas isso ficou bastante marcante do grupo. Outro tipo de arranjo que o Giuseppe estudou foi... O Giuseppe foi um estudante de doutorado nosso, que agora está fazendo um pós-doutorado lá na Federal de Piauí. Então, ele fez muitas coisas, né, dentro do grupo. Esse tipo de arranjo é um arranjo bidimensional, não? Então, na verdade, esse aqui é o nosso sonho de consumo, que a gente está trabalhando. Não é somente fazer as esferas, senão empilhá-las em um substrato e deixar como uma camada única de esferas. Não? Isso aí tem sido um desafio para a gente, não? Nos últimos tempos, e espero que em algum momento a gente chegue lá. Bem, o trabalho teórico foi feito à base de mexer nessa distância. Isso aí pode ser feito experimentalmente, quando a gente conseguir colocar essas distâncias um pouco mais, um pouco menos. Isso mexe bastante com as interações dipolares, como eu falei. Quando você tem uma distância aqui que começa a ser acima de 10, 20, 30 nanômetros, aí você começa a ver grandes mudanças na interação dipolar, e foi isso que a gente viu. Não? A cada configuração, a gente conseguiu perceber algumas respostas, e que são respostas que não foram observadas em uma única esfera. Não? Então, isso por conta das interações de uma esfera com outra. Bem, eu vou tentar ir um pouquinho mais rápido, mas com tudo isso a gente fez alguns trabalhos, e esse trabalho com arranjo de 100% também foi feito, na verdade, foi o primeiro trabalho que a gente fez, na verdade, foi esse, né? E, bem, aí a gente observou algumas coisas, não? A gente viu como esse pico aparecia, a gente percebeu como é que a curva de magnetização era muito sensível com a espessura da camada e com outras coisas, não? E, bem, como eu disse, isso aí foi bom. A gente, nessa época, conseguiu... Parece que a nossa figura, o pessoal dessa revista foi gostando, a gente virou capinha da revista, não? Isso foi bom para o incentivo do trabalho, não? E isso aí foi, então, uma área que a gente abriu graças à chegada de alguns estudantes ao laboratório, e a gente aproveitou, né, o perfil de trabalho com coisas de computação e tal. A gente foi moldando as nossas necessidades com o perfil do estudante, não? E aí foram saindo essas coisas, não? Bem, como eu disse, eu falei nanofios, e depois juntei aí com simulação micromagnética e tal. Então foram coisas que a gente foi fazendo. Veja, se você vai ver, você não precisa muito dinheiro para fazer esse tipo de coisa. Não deixa só comentar aqui. Por exemplo, se você quiser fazer um cálculo desse aqui, você faz com um computador de mesa. Você não precisa de muita coisa, não. E claro que você tem que otimizar os parâmetros de cálculo e tal, né? Mas um computador de mesa, na época a gente fez com era um i7, acho que era a 5ª geração, e 4, 6 GB de RAM, não mais do que isso. Demorava um pouquinho, mas a gente fez um monte de coisa. Depois a gente comprou uma plaquinha NVIDIA GTX 670. Então, não é uma grande placa, não. E com isso a gente fez muita coisa, não? Bem, então, a gente foi trabalhando. E uma coisa que a gente não desperdiciou tempo, né?
foi assim, bem, apareceram outros problemas que a gente foi indo atrás. Vou tentar ir mais rápido agora. Bem, a lei de Bloch é bem conhecida dentro do magnetismo, e é o seguinte, quando você tem um material magnético em temperatura zero, ele tem uma magnetização de saturação. Quando você muda a temperatura um pouco acima da temperatura de 0 Kelvin, há uma variação percentual da magnetização, cujo comportamento é esse que está aqui. Isso aqui é conhecido como lei de Bloch. O lei de Bloch TA3,5. Você vai encontrar. Bem, esse comportamento aqui foi o que deu início a tudo que vocês escutam hoje falar sobre spintrônica, não? Porque a teoria de onda de spin, ela tomou força justamente com essa lei de Bloch. E, bem, o que aconteceu? Essa lei é válida para temperatura muito próxima de 0 Kelvin, e vieram outros trabalhos, né? Trabalhos de Freeman Dyson, onde houve outras aproximações, além dessa aqui, e cada aproximação dessa correspondia a algumas situações. Tá? Então, mais para frente, veja as datas aqui, esse senhor fez uma proposta empírica, e é o que a gente explorou um pouco inicialmente aqui. Bem, mas essa história começou, na verdade, lá para trás. Veja que em 2004, a gente estava brincando com umas ligas metálicas, né? E a gente percebeu que a magnetização de saturação, veja que está graficada em função de TA3,5. Ela cumpre a lei TA3,5 até essa temperatura aqui. Depois tem uma coisa estranha aqui, né? E essa coisa estranha acontece porque próximo dessa temperatura aqui, há uma transição de fase desse material que faz com que os átomos desordenados comecem a ter uma coisa diferente. Aí você tem uma crescida, um aumento, e depois diminui de novo. Então, a magnetização de saturação. Né? Então, essa mudança de comportamento aqui, a gente nunca explicou, a gente só ficou conformado em dizer que havia um efeito devido à desordem atômica e por aí vai. Passou o tempo, né? E a gente, olhando os trabalhos de Kobler, a gente disse, vamos tentar testar esse tipo de comportamento, mas para materiais que tenham desordem atômica e vamos ver o que acontece. Bem, esses trabalhos aqui foram feitos em IEG, com zinco, isso foi no doutorado Ramon, basicamente são nanopartículas, né? E a magnetização de saturação em função da temperatura, e essa lei aqui, a gente testou para vários intervalos de temperatura e tal, e há uma coisa que dizia que nessa região havia um problema, e a gente viu isso sempre, sucessivamente, sempre em baixa temperatura, não? Veja que aquelas primeiras medidas aqui, elas foram feitas em 2004, um tipo de material diferente, essas outras medidas aqui foram feitas já em um óxido, então não havia, já é óxido, então ele não pode oxidar mais, né? Então, todas as dúvidas que surgiram lá atrás, a gente começou a reanimar as dúvidas ainda, e com outros materiais. Então, a gente se incomodou um pouquinho e tentou procurar respostas, né? Essa lei de Kobler, quer dizer, a lei de Bloch modificada, ou estendida, tal, ela propõe que o fator N da potência de T, ele deve ter alguns valores bem definidos, dependendo da simetria dos cristais, de que tipo de interação, de troca tem, um monte de coisa. Só que, independentemente de qualquer coisa, para a gente nunca ajustava. E veja que a gente testou, além dessas propostas de Kobler, a gente, para essa amostra, também testou outra lei, outra proposta que foi feita à base de cálculos
de primeiros princípios, Sérgio Cojocaro, esse cara aqui, e a expressão inicial que ele propôs foi isso aqui, um T3,5, mais uma coisa aqui, que depende do tamanho nanométrico das partículas. Né? E, bem, mesmo assim a gente percebeu que ainda havia coisas aqui, apesar de ser um bom ajuste, né? Você olha, mas a gente vê que mais para baixo aqui tem alguma coisa. Veja, essas medidas foram feitas até 50 Kelvin. Se a gente tivesse levado essas medidas além, eu tenho certeza que alguma coisa teria acontecido aqui. Bem, quando a gente fez, a gente seguiu procurando proposta, e o mesmo grupo de Sérgio Cojocaro, ele fez uma proposta baseada em primeiros princípios. Essa proposta baseada em primeiros princípios tem um termo logarítmico aqui, que envolve não somente o tamanho das partículas, mas também depende como é que os átomos estão na superfície, ele depende de como é que é o formato das partículas, depende de um monte de coisa. E aí a gente pegou essa expressão, ajustou e ele ajustou perfeitamente a todos os nossos dados. E a gente foi atrás, não? E aí tentou fazer correlação com a microestrutura e tal, então calculou algumas coisas, não? E essas constantes, B, que dependem da interação de troca entre os átomos e tal, e fez outras brincadeiras, não? Bem, com isso aí a gente fez alguns trabalhos, vou tentar ser mais rápido ainda. Outra coisa que a gente verificou, outra coisa que já tem um pouco a ver, foi ferromagnetismo em óxido de zinco. O óxido de zinco é material de íon magnético, né? Só que, dependendo de como você trabalha, como você prepara, ele pode ser ferromagnético, não? Então, veja, essas são 4 amostras aqui, né? Essa amostra aqui é diamagnética, não? Essa amostra foi feita a 1.200 graus. A fase cristalina da gursita de óxido de zinco, ela é obtida em 600 graus Celsius, já ela começa a se formar. E o que acontece? A gente faz o tratamento térmico e não demora muito tempo, de maneira tal que a gente ainda termine com desordem atômica. Por quê? Porque esse é o foco dos trabalhos, não? Então, a gente percebeu que a amostra que a gente prepara com temperaturas e tempos curtos, a gente vê um ferromagnetismo. Esse ferromagnetismo, ele vem dos átomos desordenados. O bom é que os átomos desordenados conseguem interagir, não? E conseguem interagir, veja que tem uma esterese aqui, não? Então, eles conseguem interagir de maneira tal que eles tenham o comportamento do material ferromagnético. Alguns colegas brincando me diziam, mas o óxido de zinco é diamagnético. Sim, depende de como você preparar. Né? Então, assim, depende do que você está procurando. De repente, você olha para isso aqui e diz, não, isso não tem futuro, mas as brincadeiras sempre começam assim, não? Agora a gente está com uma proposta tentando aproveitar esse tipo de comportamento para levar para aplicações médicas, não? Então, isso não é um trabalho que a gente está começando agora. Bem, a gente com essa amostra fez muitas brincadeiras, testou tudo isso de lei TA3,5, de bloco, um monte de coisa, viu que era tudo, tinha muita coisa para se fazer. A gente ainda vai continuar fazendo trabalhos, procurando respostas, procurando problemas, atacando problemas, tentando estudar, e com esse estudo a gente seguir formando estudantes nesse tipo de perfil, né? E, bem, em perspectiva, a gente tem, além dos problemas que a gente já está trabalhando, tem outros trabalhos, não tem outras coisas. Como eu disse, com esses computadores aqui, é com que a gente trabalha. Esses computadores são computadores normais, você não tem ground, não são supercomputadores. Isso aqui é um computador de preço normal, de imagem, de info-house, desse aí normal, né? E, bem, tem uns equipos novos que a gente tem agora, são pouca coisa, mas com isso a gente consegue tirar leite de pedra, como se fala normalmente. Né? E tem uma
isso aqui vai permitir a gente fazer umas deposições de antenas, para fazer estudo com micro-ondas e coisas assim, né? E, bem, isso aqui, osciloscópio, gerador de pulso, análise espectral, etc., são coisas que a gente está começando a fazer isso. Isso junto com alguns espaços que a gente tem para trabalhar, isso aqui para fazer eletroquímica, não? Aqueles fios lá que eu falei, e outras coisas, não? Bem, isso e um pouco de fornos que permite fazer algumas coisas, não? E, junto com outras coisas, permite que a gente consiga projetar esses próximos anos difíceis que a gente tem pela frente. E, bem, tem essa máquina aqui que foi adquirida num projeto multiusuário há alguns anos, e agora a gente está montando no meio da pandemia, está na confusão, boa, mas espero que a gente consiga em algum momento. É uma máquina que faz litografia por feixe de elétrons e FIB, feixe de íons, né? Então, a gente vai conseguir fazer muitas coisinhas a nível nanométrico e montar e tal. E, bem, o que a gente pensa fazer é fazer sistemas litografados e tentar, de uma maneira controlada, estudar interações dipolares e levar para os equipamentos e levar para os computadores, fazer simulação, fazer experimentos de propagação de ondas, de spin, outras coisas mais, e tentar fazer estudos, não? Explorar ao máximo o pouco que a gente tem, falar de alguma maneira, né? E, bem, isso aí se estende para as estruturas tubulares que a gente também preparou em algum momento, e a gente já domina a preparação desse tipo de estrutura e tal. E, bem, não fica para trás o nosso problema das esferas ocas, né? Então, a gente deve fazer em breve alguns experimentos novos aí para estudar não somente efeitos estáticos e também efeitos dinâmicos. Bem, eu vou ser injusto aqui porque tem mais pessoas que contribuíram com esses trabalhos, né? Mas eu vou colocar os que atualmente se encontram trabalhando com a gente, não? Mas tem os estudantes que defenderam mestrado e doutorado nos últimos 10 anos, eles são testemunhos desses trabalhos e de outras coisas que a gente fez, que eu não coloquei aqui, mas basicamente a gente tem os nossos colaboradores externos, são Ramon e o Sete, Adolfo Soares de Goiás, João Soares de Mossoró, Bartolomeu da Piauí, Michael Cabrera, que chegou agora lá no departamento, e outros colegas que a gente vai interagindo, fazendo esse trabalho. A gente tem, atualmente, Roberta, Cláudia e Ricardo Milani, são 2 pós-docs, e estudantes de mestrado, a gente tem Matheus, Diego e Jean, esses 3 são da física, e esses outros 2 aqui são da pós-graduação em ciências de materiais. De doutorado, tem Pedro, Natan, Diego, Dário, são de materiais, e tem o Emerson, Yali e Felipe, que são da física, não? Bem, eles são e foram as pessoas que fizeram os trabalhos. Agora, infelizmente, está complicado fazer qualquer coisa, né? Mas, mesmo assim, quando a gente voltar, a gente espera voltar a comer uma pizza aí toda sexta-feira, né? E, bem, eu não vou perturbar mais vocês, só quero agradecer muito a FACEP. A FACEP me ajudou muito, não foi pouco, não, foi muito. O departamento de física me suportar, não, porque a gente, no dia a dia, a gente tem uns problemas estruturais, logísticos e tal, e manter a situação é complicada mesmo. A universidade tem ajudado bastante. A CAPES, não se fala, não? Ela dá suporte para manter a força de trabalho, né? PINEP, que tem contribuído muito com a infraestrutura, o CNPq também com suporte para tanto infraestrutura como para
pessoal e o grupo de magnetismo, no MAG. No MAG é o núcleo de magnetismo, é o nosso grande grupo no departamento. E quem quiser qualquer coisa, falar mais um pouco em outro momento, que estiver cansado agora, não aguenta mais e tal, porque já eu passei do tempo, pode me escrever nesse e-mail aí e eu responderei tranquilamente. Se eu souber qualquer coisa, eu respondo. Se não souber, eu vou dizer onde você achar quem saiba. Né? Então, é tudo que eu tinha para falar. Eu espero que não tenha cansado muito vocês. E só quero agradecer mais uma vez pelo convite e por ter me suportado durante essa hora aqui falando. Obrigado. Nós que agradecemos, professor Eduardo. Muito obrigado a você pela palestra. Então, agora nós abrimos o ciclo aqui para todo mundo que tiver alguma pergunta, algo para falar, perguntar, dúvida ao professor Eduardo. Então, deixo aqui em aberto agora nosso debate. Professora Martini, professor Marcos. Eu tenho muitas dúvidas, né? Porque, o Eduardo, tipicamente você tem problemas de estruturas, problema de superfície, né? De uma certa maneira, mas sempre a sua unidade íntima tem uma estrutura axial, né? Tubos, essa estrutura. A minha pergunta é do ponto de vista do material. Faz sentido você pensar em construir estruturas bidimensionais, mesmo que sejam em camadas, ou tem uma dificuldade intrínseca ou é uma opção? Bem, o trabalho com estruturas bidimensionais eu não tenho feito por falta de perfil para fazer. Sendo bem honesto, não? Porque há um tempo eu tentei começar a fazer um trabalho com um colega, mas ele estava em outro tipo de coisa e não conseguia engatar a colaboração, não? Porque assim, você vai fazer, por exemplo, um estudo com grafeno ou com qualquer outra coisa bidimensional, você precisa ter algum tipo de experiência para poder chegar onde você precisa chegar, não? Então, o que acontece? Se eu tivesse um mínimo de respaldo de algum colaborador que tenha esse tipo de expertise, a gente pode ir trabalhando e melhorando e ir atrás de propriedades que seja interessante para esse tipo de sistema, não? Mas não deixa de ser um desejo. Veja que agora a gente tem esse microscópio que eu falei ali, na verdade, ele é muito sofisticado, não? Porque você tem um micromanipulador, você pode trabalhar e cortar e levar objetos a um determinado lugar, posicionar, colocar antenas para mandar um pulso eletromagnético e fazer algumas coisas que a gente normalmente deseja quando estuda materiais magnéticos, né? Mas, assim, é um desejo que eu tenho, com certeza, sabe? Então, assim, eu tenho ido trabalhando aos poucos e para que o meu projeto, a curto tempo, não se transforme em um projeto falido, tenho tentado ser um pouco prático, não? Mas sempre olhando para problemáticas além daquela que eu tenho. Eu trabalhei um pouco com grafeno no passado, na verdade foi com nanotubos de carbono, mas na época eu trabalhava um pouco mais na área de microscopia, então eu fui mais procurando estrutura. Na época eu não estava estudando propriedades magnéticas, mas não deixa de ser um desejo. Veja, eu tenho um colega que é teórico dentro do departamento,
que ele é doido porque a gente, de alguma maneira, consiga sintonizar um tipo de trabalho desse. Porque ele estuda calor específico em estruturas bidimensionais, em grafeno, especificamente. Só que ele é teórico. Então, o que ele precisa? Ele precisa de alguém que faça o lado experimental, que faça o grafeno, que consiga medir com um Raman, por exemplo, vibrações da rede e colocar alguns íons magnéticos para fazer algumas coisas a mais e tal. Então, isso seria uma coisa fantástica no dia que a gente conseguir fazer, não? Mas, como eu digo, é um desejo. A gente não fez, sendo bem honesta aqui, eu não fiz coisa bidimensional por ser incapacitado. Mas no momento que conseguir, na colaboração com alguém que tope, a gente com certeza vai tentar investir. Rafael? Oi, pessoal. Então, Eduardo, parabéns aí pela apresentação, muito legal os trabalhos. Uma dúvida que eu fiquei, naqueles trabalhos que vocês mostraram a simulação com as cascas esféricas lá, você mostrou que vocês analisaram com um conjunto de 100, vários tipos de cascas. Vocês mudavam a distribuição de como elas eram dispostas? Tipo, por exemplo, uma distribuição que tivesse... Eu acho que você analisava, acho que somente o book, né? Mas você pegar tipo uma distribuição que tinha pontas, esquinas, ou outro tipo de simetria na distribuição daquelas casquinhas esféricas, ou não? A gente, no caso das cascas esféricas, a gente fez distribuição sempre com o empilhamento otimizado, que é o empilhamento hexagonal, né? Então, olhando para o que a gente está pensando, né? Mas tu disse fazer um empilhamento que tenha um arranjo que fique em formato triangular, coisa assim, é isso que tu está falando? Exato. Não. O arranjo que a gente fez foi um arranjo de 100%, e era um arranjo quadrado, e a disposição relativa das cascas em distribuição hexagonal, ou seja, formando um hexágono, o empilhamento otimizado, sabe? Que é o que normalmente você forma quando faz um bom empilhamento na superfície, sabe? Mas pode ser, com certeza, um caminho a trabalhar, por exemplo, não? Quando você tem um arranjo de esferas empilhadas, mas que o arranjo tem dimensões finitas, é isso que você está falando. Né? Exato. Isso pode trazer... Se você mexer, veja, o segredo tudo tá, no caso do magnetismo, em que as interações dipolares, elas são fortes quando você tem distância abaixo de 100 nanômetros. Então, se você tiver um arranjo daquilo ali na quina, com certeza você vai ter uma interação de um extremo com o outro muito forte. E que à medida que você baixa e vai alargando o triângulo, você vai ter essa interação enfraquecida, só que ela vai aparecer na outra quina embaixo. Né? Então, você pode ter muitos efeitos aí bem interessantes com natureza dipolar, sim. Exato, a ideia era essa. Eu não tinha pensado nisso. Assim, porque eu estava pensando em outras coisas, mas gostei da pergunta, Rafa. Gostei mesmo. Beleza, massa. Gostei muito. A gente mexeu muito, foi na espessura das camadas, porque é o que a gente mexe quando a gente faz a esfera. Aí, veja, essas esferas a gente faz utilizando química, não? Na verdade, não? A gente faz um suporte, uma esfera de sílica, e depois pode recobrir com um material magnético, pode ser metálico ou pode ser um óxido, né? E antigamente a gente tentou fazendo com material metálico, mas a gente tem um problema da estabilidade química, né? E aí agora a gente está apostando mais em magnetita ou em outro tipo de óxido, para que a gente tenha uma estrutura que seja uma camada ferromagnética e que seja bem estável. Até porque, para aplicações médicas, quando a gente quer fazer aquilo ali,
para fazer o arranjo, mas também quer aproveitar aquela geometria para utilizar em um tipo de projeto que tem aplicações médicas, aí a gente tem que se preocupar com estabilidade química, não? Então, por isso foi que a gente já agora está olhando para as esferas de magnetita e de outros óxidos magnéticos que sejam biocompatíveis, não? Então, veja que os trabalhos a gente sempre vai misturando muita coisa, não? Porque a gente aproveita o mesmo trabalho de alguém em várias vertentes, não? Então, a gente tenta fazer essa sintonia aí, sabe? Massa, muito legal, velho. Obrigado, Rafa. Parabéns mais uma vez aí, Eduardo. Alguém mais? Tá todo mundo cansado, Ramon. É nada, hoje é segunda-feira, hoje todo mundo está com energia. Tá, ainda a energia está 99,9. Ainda está todo mundo forte. Por isso a ideia de escolher na segunda-feira, que está todo mundo com energia boa. Com gás. Tem uma questão aqui. Albert. Oi, Sim. Albert. Oi, Eduardo, tudo bem? Parabéns aí. Deixa ligado na luz aqui, que tá ficando escuro. Tá certo, tá certo. Pronto, cheguei. Pronto, ótimo. Bem, parabéns aí, né, pela apresentação. Foi muito plural essa apresentação, muito legal aí, abordando vários trabalhos que vocês vêm desenvolvendo aí com os pesquisadores aí na UFP. Eu me interesso, Eduardo, por aquela parte dos nanofios que você falou, até porque você sabe que parte disso a gente levou para partículas metálicas, né, lá trabalhando com o professor Cine. E aí eu vi agora que vocês, quando analisaram esses nanofios magnéticos, no caso, vocês viram essas estruturas de cristais que a gente não parou também para observar aí na estrutura de partículas metálicas, e talvez pode ter algo interessante aí, então seria bom extrapolar essa parte. E aí na parte da parte experimental mesmo que vocês estudaram, aí vocês conseguem mudar aí da parte experimental dos tamanhos dos cristais, a distância de separação entre eles? Ou eu vi que vocês fizeram umas morfologias de outros cristais também na simulação. Vocês conseguem fazer isso do ponto de vista experimental? Pois é, consegue. O problema foi justamente esse, que a gente conseguiu, porque quando a primeira microscopia que eu fiz desses fios, foi essa que eu mostrei para você, microscopia de transmissão, não? Quando eu descobri que aqueles nanofios não eram cilíndricos, sabe? Perfeito. Chegou o mundo para mim, ou seja, eu dei graças a não sei o quê, porque eu encontrei aquilo ali, porque aquilo ali abriu o meu trabalho de doutorado. Porque até o momento, tudo que tinha sido feito era em cima do fio, como se fosse um cilindro, e acabou-se. E aí eu disse, esse é o problema que eu vou trabalhar no doutorado. E aí, pronto, aí eu trabalhei no doutorado assim, mas só que depois do doutorado eu continuei com os estudantes no laboratório, e aí a gente trabalhou sempre nessa linha. Chegou um outro estudante fazendo doutorado na área de microscopia, Cláudio Abreu. Cláudio fez microscopia, o doutorado dele é em microscopia, transmissão de alta resolução, né? E aí, o que aconteceu? Ele fez nas amostras, quando levou as amostras para fazer microscopia no LN Nano, os cristais dele já não eram exatamente iguais aos cristais que eu tinha preparado. Aí, quando a gente vai olhar, o que você tem? Quando você prepara essa solução para deposição, no caso de você querer depositar níquel, ferro, cobalto, nesse tipo de membrana, você faz uma solução a partir de nitratos, cloretos, depende do que você está utilizando como fonte de deposição. Bem, se você usar nitratos ou cloretos, já você começa a mexer com alguma coisa. Mas tem outro fator chamado pH. Se você mexer um pouquinho o pH, você consegue mexer com as estruturas desses cristais. Então, você obtém os cristais e eles podem ir mudando de formato dependendo do pH.
E não somente isso, tem outros parâmetros cinético-químico, ou não sei como chamar, que mexem com tudo isso. Você pode fazer deposição, que é deposição com corrente contínua, ou você pode fazer deposição com corrente pulsada. Isso aí vai mexer muito com os cristais que conformam os fios dentro dessa membrana. Então, veja, houve alguns trabalhos que eu verifiquei na literatura para cobalto, por exemplo, é o mais gritante de todos, porque o cobalto tem uma anisotropia cristalina que é diferente da anisotropia magnetocristalina, que é diferente da anisotropia magnetocristalina do níquel. E aí, o que acontece? Ele tem uma direção de fácil magnetização que quando você usa um pH, essa direção de fácil magnetização fica paralela ao fio. Quando você usa um pH de outro valor, essa direção fica perpendicular ao fio. Então, o pessoal que estuda, que tem trabalhado com fio de cobalto, tem sofrido por conta disso. Isso muda muito a resposta. Então, eu imagino que, no caso, você deve ter trabalhado com prata, ouro, né? Isso. Algo assim, não? Tem que ver, no caso de prata e ouro, como é que essas coisas ficam e quais são os parâmetros mais relevantes, não? Porque você tem uma matriz porosa de alumina. Essa matriz porosa de alumina, a superfície dos poros, interna dos poros, tem uma densidade eletrostática muito alta. Então, talvez se você faz uma modificação química utilizando algum solvente polar ou apolar antes da deposição, você possa fazer outras coisas mais. Mas isso aí, bem, cada caso é um caso, depende do que você está procurando, não? Então, mas, assim, com certeza, a cristalinidade é muito sensível a essas coisas, não? Lembra? Está fazendo uma coisa cristalina dentro de um meio que tem 30 nanômetros de diâmetro. E isso não é brincadeira, não, sabe? Então, então foi bom assistir isso, porque aí a gente pode extrapolar esse mesmo estudo que vocês fizeram para a parte de cristais aí e analisar as propriedades magnéticas. Também é muito interessante os vizinhos que tem aí ao redor de uma partícula nas propriedades ópticas, né? Principalmente nessa escala nanométrica, então, propriedades de confinamento e tudo isso. Então, foi muito bom aí, a gente talvez pode conversar depois mais sobre isso. Ótimo, agradeço. Parabéns aí. Alguém mais tem alguma pergunta? Deixa eu ver se aqui no chat tem alguma. Tem não. Então, se não tem mais pergunta para o professor Eduardo, eu acho que agora a gente, como já se vai tornar de costume, a gente abriu o microfone para bater nas palmas aí para o professor Eduardo, hein? Acho importante. Muito obrigado, professor Eduardo. Acho que foi bem saudável, um pouco diferente, não? O que você trouxe para nós aqui, eu acho que isso é importante, a gente conseguir essa versatilidade, não, de assuntos, para mostrar ao mundo que a ciência não é fechada, ao contrário, entre mais aberta esteja para todos e mais disponível esteja, vai ser melhor, não? Então, agradeço a todos também pela participação no nosso colóquio. Próxima semana teremos colóquio do professor Thierry, que vai falar um pouco de óptica, também outra das linhas de pesquisa do programa de pós-graduação em Engenharia Física. Então, todos estão convidados. Já estou enviando cartaz para divulgação e começamos já a fazer a propaganda do nosso próximo colóquio. Agradeço mais uma vez ao professor Eduardo, a todos pela participação e tenham uma ótima semana, todos.